A gente olha esta situação. Passem por lá, meus irmãos. Tenham coragem, vão lá. Passe pelo menos de carro. Olha a tragédia. Parece que explodiu uma bomba atômica naquele lugar. Destroços por todo lado. Mas é neste lugar que tem que chegar a igreja. É aí que chega a igreja. É aí que chega a alva do dia. Eu tenho chamada para isso, chamada para aquele. Vai no Maitá, vai no Navegantes, vai na Ilha das Flores, vai na Ilha do Pavão, vai na Ilha da Pintada, vai no Sarandi agora quando baixar as águas. Deus está chamando a igreja para ser como a alva do dia. Jovens, tudo isso aqui começou. Não começou no púlpito. Hoje tem moços que querem começar o ministério. Hoje mesmo falava com um jovem de nossa igreja, e ele dizia: pastor, vê, ele é bem jovem. Tem pastor que diz assim para mim: meu filho, tu tem que te projetar, tem que botar teus vídeos no Facebook, no Instagram, não sei o que, mas que... As pessoas acham que obra de Deus é isto. Obra de Deus é sair para a rua, ir nos becos, ir nos valados. Meus irmãos, que coisa gloriosa isto. Alguém que é luz, alguém que é como a alva do sol, entrando nos piores lugares da terra. Pensa no lugar terrível aí que a igreja tem que entrar. Pensa no lugar difícil, é aí que a igreja tem que entrar. Pensa no lugar onde há treva, é aí que a igreja tem que raiar. Foi daquela equipe de evangelismo que nasceu o Ministério Restauração. Ministério Restauração não nasceu em catedrais. Ministério Restauração não nasceu numa faculdade de teologia. Ministério Restauração nasceu na rua. Na rua, este movimento nasceu na rua. E nós temos que continuar na rua. Vamos chegar entregando água. Vamos acabar com o frio, vamos acabar com a sede e vamos acabar com o pecado. Vamos libertar as pessoas. E a igreja entrando nesses lugares terríveis. E a igreja entrando no meio da caatinga. E a igreja chegando no meio das fezes. E a igreja chegando. Quem é esta? Ela é a que aparece como a alva do dia. Mas fé não é aquilo que eu desejo. Fé é aquilo que Deus já tem preparado. É um fato que já existe no mundo invisível, que já está no coração de Deus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. O primeiro versículo diz que fé é a convicção de um fato que não se vê. E o versículo 3 está dizendo que esse não se vê, não é que a gente não vê porque a coisa, a bênção, eu estou lá nos Estados Unidos e eu estou aqui, não. A palavra de Deus está dizendo que este fato, esta coisa, já existe não no mundo visível, já existe no mundo invisível. É o que Deus tem preparado para a minha vida. É o que Deus tem preparado para a tua vida. É sempre a humanidade querendo dominar a divindade. Se você chegar em ramos aí da cristandade mesmo, vai ter gente lá fazendo sacrifício, subindo escadaria de joelho, carregando cruz na costa, tentando impor a sua vontade para Deus. Mas Deus está dizendo que isto não é fé, isto é desejo que as pessoas têm de fazerem cumprir a sua própria vontade. É por isso que há guerra, é por isso que há lares sendo destruídos, porque a mulher de um lado e o homem de outro querem impor a sua vontade. É por isso que filhos brigam com os pais. É por isso que há guerra entre as nações, porque cada um quer impor a sua vontade diante do outro, quer pela religião, quer pela política, quer pela guerra, quer pela violência, quer pelo grito. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu quero vos dar fé, eu quero vos colocar no vosso coração algo poderoso que vai vos fazer me buscar, porque eu sou o galardoador daqueles que me buscam. Você começa a buscar a Deus, e aí o Espírito de Deus começa a revelar no teu coração o que já existe no mundo invisível. Oh, glória a Deus! Já existe no mundo invisível um plano ideal de Deus. Salmo 139, verso 16 nos fala sobre isto, que Deus tem escrito no mundo invisível aquilo que é para mim, aquilo que é para você. Então o que você tem que fazer, irmão e irmã,
Sabe por que que você não tem alcançado a vitória? Porque você tem buscado coisas. A Bíblia diz que você não pode buscar coisas, você tem que buscar Deus. Porque a coisa que você precisa, Deus já tem preparado, e Ele vai te dar quando você buscá-lo. Ele vai te revelar quando você buscá-lo. Diga em nome de Jesus: eu destruo o ídolo do meu desejo, eu destruo o ídolo do meu desejo, eu quero buscar Deus. Escute, quando você põe o teu desejo como ídolo, aí você busca a bênção. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós buscamos Deus, diz a Bíblia que não é nós que vamos alcançar a bênção, mas a palavra diz que as bênçãos do Senhor, elas te alcançarão. Vire as costas para a bênção, vire as costas para a bênção. Agora começa a buscar a Deus, começa a buscar a Deus, começa a buscar a Deus. Aleluia, ele buscando a Deus. Antes ele está buscando a bênção, agora ele começa a buscar a Deus. A Bíblia diz que ele não está buscando a bênção, é a bênção que vai buscá-lo, é a bênção que vai atrás dele, porque ele está recebendo a convicção do fato que não se vê. Deus estabeleceu um símbolo de autoridade na igreja, autoridade sobre o diabo. Deus estabeleceu esse símbolo nas mulheres. O diabo veio e enganou Eva. Enganou Eva. E agora, meus irmãos, o que Deus faz para que a mulher, e esse é o plano de Deus, fosse resgatada? Veja, nos lugares onde o cristianismo não chega, a mulher é humilhada, a mulher é desvalorizada. Então, qual foi o elemento na história da humanidade que resgatou a dignidade da mulher? Foi Cristo, foi o cristianismo. Então, lá, quando a mulher é enganada pelo diabo, Deus chega para o diabo e diz assim: olha aqui, diabo, tu enganou a mulher. Pois da mulher, da semente da mulher, não é o homem, da semente da mulher, eu vou tirar um que vai esmagar a tua cabeça. E Deus então põe na igreja o sinal de autoridade da igreja sobre o diabo. Deus, a Bíblia diz que Deus estabelece esse sinal de autoridade sobre a mulher. Foi da mulher que nasceu Cristo. E a Bíblia diz que este sinal é o cabelo sem cortar. É o sinal de autoridade. Agora eu pergunto para vocês, sejam sinceras, né? É um desejo que a mulher tem? Aquele cabelo às vezes embaraça, né? É desejo de ela manter o cabelo sem cortar, sim ou não? Não. Mas ela faz por fé. Por fé. Porque crê na palavra. E esta é a justiça que vem da fé. Mas quando você abre mão do homem, quando você abre mão do desejo, e diz: Senhor, eu quero a justiça que vem da fé, você deixa de andar atrás do teu desejo e anda atrás daquilo que é fato, aquilo que existe no mundo espiritual. Então, para nós termos fé, nós temos que abrir mão do desejo. Por isso Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Porque enquanto a gente não nega a gente mesmo, enquanto a gente vem para Deus para querer obrigar Deus a fazer o que a gente quer, a gente tem fé ou desejo? Só desejo. E a gente quer que Deus faça o nosso desejo. Isto é fé em Deus? Não, isso é uma idolatria humana. Eu estou me idolatrando. Eu acho que os céus têm que se curvar ao meu desejo. Então veja, eu tenho que, ao me aproximar de Deus, em primeiro lugar, crer que Deus existe. E em segundo lugar, que Deus é galardoador. Galardoador significa recompensador. Galardão é uma recompensa. Que Deus recompensa aqueles que o buscam, que buscam Ele, não buscam coisas. Se a pessoa se aproxima de Deus só por interesse numa coisa, isso é fé? Isso é desejo. Mas se eu me aproximo de Deus com interesse em buscar Deus, isso é fé? Isso é fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu tenho só desejo, eu vou agradar a Deus? Não, eu vou querer agradar a mim. Eu estou buscando a Deus só com o interesse de ter alguma coisa. Agora, se eu me aproximo de Deus, eu quero Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero amar Deus, eu quero descobrir o que Deus tem para mim, eu quero servir a Deus, isso é fé. Aleluia. E isso me possibilita então agradar a Deus. E a partir do momento que eu começo a buscar a Deus, Deus começa a me revelar o que Ele tem para mim.
Então, há coisas que Deus promete, tanto de uma forma geral, por meio da Bíblia, quanto individualmente, por meio das maneiras pelas quais Deus fala com o homem. Então, a partir disso, aí sim, aí eu tenho uma promessa de Deus. Então, a partir deste momento que eu tenho uma promessa de Deus, aí a certeza de que isso se cumpre, isso é fé. Aí veja só, aí eu vou agir em cima disso. Também fé não é eu ter uma promessa de Deus e ficar sentado, esperando. Não, aí não é fé. Isso se chama esperança. Em algumas vezes é necessário de ter esperança. Mas antes da esperança tem a fé. A fé me leva a agir em cima de uma promessa. Noé tinha desejo que viesse o dilúvio? Não, pelo contrário, o desejo dele é que não viesse a inundação. Mas Deus disse: virá a inundação. Então, se ele dissesse: Deus, manda embora essa inundação, Deus não ia mandar. Deus tinha dito: vai vir a inundação. Então, fé não é desejo. Fé é receber a revelação do que Deus vai fazer, do que Deus quer fazer, do que Deus tem para fazer, e agir em cima daquilo para receber o proveito daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, pela fé, Noé orou para não vir o dilúvio. Pela fé, o que ele fez? Para ele orar. Agora, de acordo com a teoria do pensamento positivo, o que Noé teria que fazer? Pensar positivamente para não vir a inundação. Quando eu entendo o que Deus tem para a minha vida, eu começo a agir em cima do que Deus tem. Eu não posso agir em cima do meu desejo. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que Deus tem um projeto contigo para você ser um pastor. Bom, se o projeto de Deus para você ser um pastor, não adianta você ficar com desejo de ser um médico. Até tu pode ser médico, mas não é aí o projeto de Deus. Você tem que investir no teu ministério pastoral. Aí Deus tem um ministério evangelístico. Ele tem que se dedicar então para o ministério evangelístico. Ele vai buscar dons espirituais, ele vai clamar, ele vai jejuar, pedindo: Senhor, me use em cura divina, me use em milagre. Agora, se ele tem desejo de ser pastor, tudo bem, até ele pode ser pastor, mas não vai ser aquela explosão que seria o seu ministério evangelístico, porque ele está insistindo no seu desejo. Se eu digo assim: eu amo meus irmãos, mas não obedeço a Deus, é verdade? Não é esse amor de Deus que Deus quer. O amor de Deus pelo irmão é um amor que passa por Deus. Por quê? Porque eu tenho que amar Deus de todo o meu coração. Então, se eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, é 100%. Não sobra para amar o irmão um amor direto. Não, eu vou amar o irmão porque eu amo aquele que me gerou. Por que eu tenho que te amar, homem de Deus? Porque você me deu um presente? Não, porque eu amo o mesmo pai, que é teu, é meu. E eu amo meu pai. O mesmo que me gerou, gerou você também. Porque eu amo a ele. Eu vou te amar. Eu vou orar por ti. Agora, meus irmãos, há pessoas que têm uma dificuldade nisto. Ele só consegue olhar num plano horizontal, não consegue olhar neste plano, vamos dizer assim, triangular. Eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, então o amor chega lá. Meu irmão. Eu vou amar o meu irmão, por quê? Porque eu obedeço a palavra. Porque eu creio na porque a palavra revela aquilo que está no coração dele, que está no mundo invisível. A Bíblia diz que um dia chegou um pai que trouxe o filho endemoniado, e aquele pai levou o seu filho para os discípulos, e os discípulos passaram a noite inteira expulsando aquele demônio, e o rapaz não ficava bom. Aí chegou Jesus, e Jesus disse: olha, se tu crer, tudo é possível. O que aquele homem disse assim? Eu creio! Aí depois ele parou um pouquinho e disse assim: ajuda-me na minha falta de fé. Mas ele proclamou: eu creio, eu creio. Eu sou fraco, eu sou miserável, eu sou pequeno, mas eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode me tirar desse buraco. Eu creio que o Senhor pode me tirar dessa ruim. Eu creio que o Senhor pode arrumar minha vida. Eu creio que o Senhor pode me levantar desse estado onde eu estou. Eu creio! Tu pode mudar a minha vida! Mas como é que está o nosso cordeiro na nossa casa, irmãos? Como é que está o cordeiro na casa? Na igreja eu estou cumprindo escala. Eu já tenho um cargo, eu tenho preparo, mas como é que está o cordeiro na sua casa? A sua casa, meu irmão, é dentro da sua porta, ninguém está enxergando. Oh, aleluia, você está com a porta fechada, mas lá dentro tem cordeiro.
Oh, glorificado é o nome de Jesus. Muitas casas, irmãos, tem uma aparência, mas não tem cordeiro dentro, não tem rotina de oração, não tem rotina de palavra, não tem rotina de compromisso com Deus lá dentro da casa. Aí passa o anjo da morte na rua, ele acha a entrada e entra. Aleluia, mas quando nós temos cordeiro, irmãos, o anjo da morte passa, ele vai para a porta da casa. Aleluia, ele vai pulando a casa do crente. Aqui não entra, aqui não dá, aqui tem cordeiro sendo alimentado. Aqui tem crente sendo alimentado pelo cordeiro, aqui tem vida, aqui tem força, aqui tem alegria do Espírito, aqui tem renovo espiritual, aqui não entra. Eu não posso atribuir nenhuma honra, nenhuma glória à minha pessoa naquela noite. Não posso. Até porque eu fui pego de surpresa naquela noite que ia pregar o pastor João Ferreira Filho. Mas eu lembro que eu olhei para aquela mulher paralítica e disse: Senhor, tu sabe que eu não creio. Eu disse: Senhor, tu sabe que eu não creio, mas hoje eu vou obedecer o que está escrito. Eu saí do púlpito, fui em direção àquela mulher e olhei para ela e disse: você crê que Jesus pode lhe curar descrente? Eu disse: levante-se e ande. E virei para não ver o que ia acontecer. Exatamente isto. De repente eu escuto uma gritaria atrás de mim. Aquilo estava lotado, eu vi aquela gritaria, pastor, e quando eu olho para trás, a mulher estava caminhando, as pessoas com a cadeira de roda e glorificando a Deus. Eu fiquei assustado sem saber o que estava acontecendo. Escute bem uma coisa: Deus espera que a igreja tome uma posição. É época de levantar. Você crê ou não crê? Faça com que a palavra torne realidade em nosso meio. Você que está no centro da vontade de Deus, aonde você pisar, daqui a pouco vai ficar estreito. O lugar vai ficar estreito. O lugar vai ficar estreito. Precisa de expansão, precisa de crescimento, porque esse é o querer de Deus, essa é a vontade de Deus. O ramo de que vai longe, é verdade, irmãos. Quem está no centro da vontade de Deus, a tendência é crescer, a tendência é se multiplicar. Missionário, reclame com Deus, pode reclamar. Senhor, o Senhor me trouxe para cá, o Senhor me trouxe para este lugar aqui. Eu não aceito, Senhor. Aqui tem que ter movimento, tem que ter crescimento. Esta obra é tua. O Senhor me trouxe para cá. Oh, meu Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas de dia e de noite, lute, clame, jejue, fale com Deus. Eu tenho certeza, olha o que eu estou falando. Eu tenho convicção que o lugar vai ficar estreito em nome de Jesus Cristo. Escute uma coisa: Deus está trabalhando por ti, Deus está se movendo por ti. Você não pode desistir, você não pode parar. Qual é o teu segredo? Entenda que o teu segredo é reconhecer Deus, é ver os sinais. Jesus disse que quando ele viesse para arrebatar a igreja, ele daria. Você está vendo os sinais? Você está ligando as coisas? Você está ligando as coisas que Jesus está voltando? Você está consagrando a sua vida? Você já se deu conta que Jesus pode vir hoje? Jesus pode vir amanhã. Te deixa usar como um sinal para os outros, e eu vou te levar para a manifestação de poder da minha glória. E eu vou me manifestar para ti, e vou te dar meu poder, e meu poder, e meu poder. E daqui a pouco vem algo terra, vem algo grande, além do que você pode imaginar. O medo, ele não é vencido apenas com uma palavra de encorajamento. Esta covardia que é capaz de nos impedir de entrar no céu, não é vencida apenas numa palavra de encorajamento. É algo que precisa ser vencido espiritualmente. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, é Deus entrando no teu coração, é Deus entrando na tua vida, na tua mente. Quem sabe pessoas aqui que se desviaram, se afastaram da igreja por causa de algumas situações. Hoje Deus te chama novamente ao compromisso, à batalha. Deus está novamente te abrindo uma porta e te alertando: os covardes não herdarão os céus, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre. Rompe esta covardia, esta timidez, esta fraqueza. Deus quer nos usar em milagres, Deus quer te usar em profecias, Deus quer te usar em palavra de conhecimento. Deus quer trazer uma explosão de avivamento, de milagres ao ministério restauração. Temos ouvido tantas profecias a respeito disso, mas há algo que nos impede, há um pecado que nos impede, o pecado da covardia, da falta de fé, a dúvida. O crescimento da igreja não está nos acordos que podemos fazer com o mundo. Não é fazendo acordos com o mundo que nós vamos crescer, que vamos aumentar em número de irmãos, de irmãs. Não é fazendo acordos com o pecado, não é fazendo acordos com Satanás que nós vamos ter sucesso em nosso ministério. Seja valente, recuse toda a oferta do diabo.
seja valente. Recuse todo manjar de pecado. Seja valente contra a tua carne. Seja valente contra o mundo. Seja valente contra Satanás. Deus te chamou e Deus é quem te dá esta capacidade, este poder, esta fortaleza. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Se você entrou aqui duvidando disso, em nome de Jesus, vença esta covardia e aceite o propósito de Deus para a tua vida. Cada dia tem os seus problemas, cada dia tem suas lutas, cada dia tem os ataques de Satanás, cada dia tem aquilo que nós temos que enfrentar. E se nós não enfrentarmos o mal de hoje, porque estamos pensando no mal do amanhã, o mal do amanhã vai acontecer, realmente, porque o amanhã é determinado pelo meu hoje. A partir das minhas decisões e das minhas atitudes de hoje, eu estarei colhendo o dia de amanhã. É a lei da semeadura e da colheita. Portanto, a ansiedade é uma armadilha. É uma armadilha que me faz deixar de resolver o mal de hoje, pensando no mal de amanhã. O seu posicionamento mental leva a este estado, a esta doença da sua alma, de maneira que essa pessoa então passa a viver com seu pensamento sempre no mal do amanhã. E quando falo amanhã, não significa literalmente amanhã. Pode ser o mal do amanhã no sentido daqui a 10 minutos, 15 minutos, daqui a um mês, um ano. Falando amanhã no sentido de futuro. E entre as tantas consequências desastrosas deste mal, surge o fato de que a pessoa, pelo fato de estar pensando no futuro, não consegue tratar o mal do presente. Como é que a igreja não é destruída, não é trucidada pelo sistema? Como é que numa guerra tão tremendamente assimétrica, de um jogo sujo, no meio de um sistema que é totalmente anti-Deus, como é que a igreja não desaparece? A resposta é só uma. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Todos juntos. Mateus 16, 18. Todos juntos. Aleluia. Ora de manhã. Ora de manhã, irmão, não sai de casa sem orar, não sai do seu quarto sem orar. Agora chega em casa depois do culto, ora. Está no carro, ora. Nós temos essa oração no canal do Telegram. Se você não tem o canal do Telegram da igreja ainda, então, por favor, entra ali no canal. De segunda a sexta tem uma oração ali o dia inteiro. Participe da oração, acompanhe a oração. Pelo amor da tua alma, se você quer vencer, irmão, ali tem uma oração para te ajudar. Como o diabo sabe que Deus não pode ser derrotado por ele nunca vai conseguir derrotar Deus, o que ele faz? Ele ataca a nossa moral. Ele dá-lhe um toque lá, ele dá um lançaço. Ele faz um filho teu ficar doente. Ele joga lá um problema, ele joga lá uma situação para você ser tomado pelas tuas emoções. E aí você fica desestabilizado. Você fica bravo, guerra, e briga. Briga com a esposa, briga com o marido. Xinga lá o pastor, xinga lá. Pronto. Melhor é o longânime do que o herói de guerra. Quando nós queremos lutar esta guerra com a nossa força, com a nossa boa vontade, com a nossa boa intenção, nós vamos acabar fracassando. Quantos irmãos que nós já vimos fracassarem dessa maneira? Gente querida, gente amada, pessoas com boa intenção, pessoas trabalhadoras, serviçais, mas que relaxaram naquela atitude que Davi disse: eu porém oro. E por relaxarem nessa atitude no campo espiritual, acabam enfraquecendo, acabam se entristecendo, acabam errando, acabam
respondendo de uma forma que não deveriam responder, e essas pessoas acabam fracassando por não entenderem que se a guerra é assimétrica, nós dependemos de Deus, nós temos que buscar o Senhor. Meus amados, enquanto Abacuque estava olhando para os lados, olhando para a situação, a sua ideia era uma ideia de desespero. Ele gritava, mas agora Deus começa a falar com ele. Deus começa a dizer: Abacuque, eu estou vendo essa situação, Abacuque. Abacuque, tu acha que eu não estou vendo? Tu está gritando, mas tu acha que eu não estou vendo? Tu acha que eu estou vendo? Aleluia. E ele entende: Deus, é verdade, eu tenho que parar de olhar o que os homens dizem, eu tenho que parar de olhar só as circunstâncias. Eu tomei decisão agora, eu vou subir na torre de vigia, e agora eu quero saber o que é que Deus tem para falar. Deus não fará coisa alguma na terra sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Escute, Deus sempre avisa, vai acontecer um problema com o crente, pode saber, alguém tem um sonho, Deus deu um sonho para ele, dá uma visão, alguém entrega uma mensagem profética, mas em vez da pessoa se preparar, em vez da pessoa acreditar, em vez da pessoa ir orar em cima da revelação, sabe o que acontece? A pessoa ouve com o ouvido aqui da esquerda, e a palavra de Deus sai voando pelo ouvidinho da direita, e por isso quando chega a luta ele não se preparou. Quando Deus fala, é para a gente colocar aquilo debaixo do joelho. Quando Deus fala, é para escrever. Quando Deus fala, é para levar a sério. Sabe por que Deus não fala mais contigo? Porque quantas vezes Deus falou contigo, você não escreveu, você até já esqueceu. Quando você tem a palavra de Deus só na mente, a mente daqui a pouco você esquece, você não sabe o que comeu ontem, você não sabe o que vestiu semana passada, então a mente esquece. Mas escuta, quando Deus grava a visão no nosso espírito, quando Deus grava a visão na nossa consciência, a consciência, a tábua de Deus, a régua de Deus que está lá no teu espírito, oh glória a Deus, é isto que você tem que permitir que Deus faça, é isto que você tem que permitir que aconteça na sua vida, que aquilo que a gente pregue aqui fique fazendo parte da tua consciência. Como nós dizemos aqui, temos que orar. Ah, bom, se isso estiver só na sua mente, na semana que vem você já não está orando, mas se isso entrar lá no teu espírito, quando você não orar, você vai se sentir mal, a consciência vai dizer: ora, tu não oraste hoje, olha só, tu não oraste hoje. Pode ser casto, pode ser honesto, pode ser bonzinho, pode ser generoso, pode ser bom cantor, pode ser bom pregador, pode ser bom porteiro, pode ser bom diácono, pode ser bom isso ou põe aquele, mas Deus está dizendo que se é soberbo, a alma não é reta nele. Ah, pastor, mas ele é bonzinho, ele é queridão. Deus está dizendo: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. A soberba entorta a alma do homem. No céu você não vai encontrar nenhum soberbo. Olha o segredo que Deus está ensinando para nós. Olha o segredo da vitória. Olha o segredo para a fé nunca cair, para que a nossa esperança nunca desapareça, para que sejamos sempre inabaláveis. Deus está dizendo que não basta escrever lá no meu interior, eu tenho que divulgar. Vem cá, passa correndo por mim, aleluia, passa correndo, vem cá, Jesus vem breve, ele quer uma igreja santa, aleluia, passou correndo, pega aqui, palavra nele, passou correndo, palavra. Quanto mais você fala de Jesus, mais profundo fica a gravação no teu coração. Quanto mais falamos da palavra, quanto mais falamos da doutrina, quanto mais falamos do caminho, quanto mais falamos de Jesus, mais se acende a alegria da salvação na minha vida. Você vive reclamando de coisas, só que Deus não olha para coisas. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem fruto do que acontece no homem.
Todas as coisas das quais nós reclamamos, as coisas em si não são ruins, mas a causa da maldade das coisas está no homem. Por isso que Deus não olha a coisa, Deus olha o homem. Deus olha o ser humano. E o Abacuque está dizendo: Senhor, olha aqui, beleza. E Deus diz: Abacuque, agora eu vou te falar. Abacuque, sabe por que tudo isso, Abacuque? Eu vou te dizer: eis o soberbo. Não reclama de mim, Abacuque. Para de gritar, para de dizer: Deus, você não está vendo? Cara, que eu estou vendo. Mas eu estou vendo mais fundo. Eu estou vendo a soberba humana. Todo o mal da sociedade é a soberba humana. O que Deus quer para a tua vida e para a minha vida é isto: Deus te dá um empurrãozinho e você não volta, você não pode descer o degrau. Deus fala alguma coisa contigo, por exemplo, Deus toca no teu coração que você tem que orar mais. Aí você sai da igreja dizendo assim: tem que orar mais, tem que orar mais, tem que orar mais, tem que orar mais. Aí o que acontece? Dali a 2 dias você esqueceu. Tu vai precisar de uma outra mensagem para se convencer, tem que orar mais. Agora imagine se Deus fala contigo assim: você tem que orar mais. E você escreve a visão e aplica. E você diz: amém, tem que orar mais. Então reúne a família: olha, Deus falou comigo, nós temos que orar mais. Ok, então como é que nós vamos fazer para orar mais? Vamos orar todos os dias, por exemplo, das 11 à meia-noite, ou das 11 até as 11h30, ou que seja das 11 às 11h15. Mas começa alguma coisa, escreve a visão. Escreve a visão. Faça a visão de Deus tornar-se parte da tua vida. Este mundo está entesourado para o anticristo. Nós temos que resistir até lá. Mas escute, a igreja não vai mudar o mundo. A igreja tem que mudar ela mesma. A igreja tem que ela estar santa na presença de Deus. A igreja é só o sal. A Bíblia diz que a igreja é o sal da terra. Oh, glória a Deus, diga comigo: a igreja é o sal da terra. Eu pergunto: quando você põe sal na carne, quando você põe sal na carne, a carne se transforma em sal? A carne se transforma em sal? A carne só agora vai ser conservada um pouco mais. A igreja não vai modificar o mundo. Jesus disse expressamente: Pai, eu não oro pelo mundo, mas eu oro pela igreja. Oh, aleluia. Eu oro pela igreja. O que nós temos que fazer? Ir para os pés do Senhor e dizer: Deus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva o coração dos crentes. Deus, se o mundo quer se corromper, se o mundo vai se corromper, Senhor, se eles não te querem, se eles não querem os teus princípios, o que nós vamos fazer? Mas uma coisa nós não podemos deixar: nós não podemos deixar a tua palavra, nós não podemos deixar o avivamento, nós não podemos deixar a obediência de Deus. Aviva a tua igreja. Você que não ora mais todos os dias, diga: Deus, aviva a minha vida. Você que não tira nem sequer 10 minutos de oração todos os dias, diga: Deus, aviva a minha vida. Você que passa mais tempo no celular e qualquer outra destas diversões que não leva a nada, do que buscando a palavra de Deus, do que tentando ler a palavra, diga: Deus, aviva a minha vida. Deus, eu não posso ir para o inferno, ainda que seja com perseguição. Eu tenho que estar contigo, eu tenho que estar contigo, eu tenho que estar contigo. Aviva a tua obra na minha vida, aviva a tua obra na minha família, aviva a tua obra na minha esposa, aviva a tua obra nos meus filhos. Deus. Quando nós elegemos a nossa tradição religiosa acima do poder de Deus, nós nos limitamos. Veja, nós nos limitamos a receber Jesus na nossa casa. Nós limitamos a Deus e nos limitamos de receber Jesus não somente como alguém que nos abençoa, mas como alguém que pode entrar na minha casa. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não importa a tradição religiosa, não importa o que é, não importa o que fez, não importa se é umbandista, se é católico, se é batuqueiro, se é ateu, se é agnóstico, não interessa isto. Aleluia. Você não pode permitir que a sua tradição religiosa impeça de você abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu não quero religião, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor dominando o meu coração. Olha só, aquele homem não olhou a tradição. Ele conhecia, ele sabia que Pedro não podia chegar na casa dele, mas ele sentiu sede de Deus, ele sentiu fome de Deus. Ele não queria receber só a bênção de Deus, ele queria receber o Deus da bênção. Ele queria ver Deus dentro da família dele, ele queria ver Deus dentro da casa dele. Oh, aleluia! Até ali os dois eram iguais, mas aqui aconteceu a diferença.
Cornélio queria Deus para si. Ele acreditou que Deus podia mudar a sua história. Ele acreditou que Deus não é somente alguém que abençoa, mas é alguém que quer viver conosco, é alguém que quer ser nosso Senhor, é alguém que quer erguer um trono de vitória, um trono de reino na minha vida, na sua vida, na nossa família. É alguém que quer mudar a tua história, oh aleluia. É alguém que quer mudar as diretrizes da sua vida, mudar tudo. Veja, Deus está disposto a abençoar qualquer um. O fato de alguém ser abençoado por Jesus não significa que Jesus esteja na casa dele. Não. Jesus abençoa todos. É só clamar a Jesus. Clama a mim, clama a mim. Se você clamar, Ele vai te ouvir. Mas muito mal, olha só o que aquele homem perdeu, a oportunidade que ele perdeu. A oportunidade que ele perdeu. O rapaz ficou curado, mas ele continuou doente. O rapaz foi curado, mas a sua alma continuou doente. O rapaz foi curado, mas ele continuava pensando que não podia ter Jesus, que ele era impuro. Quantas pessoas que pensam assim: ah, mas eu sou tão pecador, eu fiz tanta coisa errada, será que... E aí impede que Jesus entre na sua casa. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquele outro. Olha tanta coisa que eu gosto, mas será? Não faça, não pense assim. Esta é a esperança de quem ama Jesus. Quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Quem ama a si próprio só busca a Deus buscando o seu interesse. Mas quem ama Jesus busca o Senhor para guardar os seus mandamentos. E se você o ama, Ele vai te amar também. Ele vai se revelar para ti. Ele vai se manifestar para ti. E Ele vai dizer para ti, para você, minha amiga, meu amigo, vai dizer para você o que Ele tem contigo. E quando Deus revela para você o que Deus tem contigo, então aí você pode orar em nome de Jesus. Agora vocês vão continuar comigo o ato que começou lá embaixo do outro lado do Cedron. Lá começou, mas aqui continua. Oh, aleluia. Lá começou, mas aqui continua. Lá estava Judas. Judas estava lá. Judas pode participar do pão material, do vinho material, mas Judas não pode participar desse momento. Esse momento é só para os meus. Judas não quer Getsemane. Judas não quer oração. Judas não quer sofrimento. Judas quer dinheiro. Judas quer mundo. Milhões e milhões continuam hoje como Judas, participando do pão, participando do cálice, mas não querem nada com Cristo, não querem renúncia, não querem oração, não querem Monte das Oliveiras, querem ir lá para o outro lado oposto. Assim como vocês puderam participar comigo do corpo e do sangue, do pão e do vinho lá no dia que eu instituí a Santa Ceia, vocês vão poder participar de algo superior. Vocês vão poder participar do meu Espírito. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Na mesma cidade, no mesmo cenáculo. Oh glória, é por isso que foi no cenáculo, senhores. É por isso que foi no cenáculo. No mesmo cenáculo, no mesmo lugar em que comeram o pão, em que comeram o cálice, vocês vão participar da minha natureza. Recebereis poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês fiquem um pouquinho aqui. Eu vou ali adiante. Eu vou orar, porque a minha alma está angustiada. O peso do pecado de todos os homens está vindo sobre mim. Eu sei o que vai acontecer agora. Foi para isso que eu vim na terra. Eu sei tudo o que vai acontecer agora. E Jesus, diz a palavra de Deus, que vai, se afasta. E ali Jesus começa a lutar contra a si próprio. Aquilo que ele havia ensinado para todos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Chegou a hora de ele fazer. E ele dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Então veja, como é que Jesus está dizendo agora que vai ser lá no dia do juízo? Veja, tem alguém ali em pé diante do trono e vai se justificar. Imagine, essa pessoa em pé diante do trono vai dizer o seguinte: Senhor, o senhor vê, eu estava lá do século 21, senhor. O senhor acha que era fácil santificar a vida no século 21? Tinha lá a restauração lá que pregava, mas Jesus era muita coisa, é difícil, Jesus. Não tinha como, era impossível. Aí se levanta alguém numa situação pior do que ele. Quem sabe ele filho de crente, quem sabe ele batizado com o Espírito Santo, até com dons, teve a oportunidade da palavra e não quis. Aí se levanta um lá, quem sabe analfabeto, que nem podia ler a revista da escola bíblica, e vai se levantar e vai dizer: eu nem conseguia ler a Bíblia. O pouco que eu conseguia, ouvir o pastor falando culto de doutrina, e eu fui fiel. Nós estamos sendo salvos não somente para sermos salvos. Você é crente não somente para ser crente. Você é santo não somente para ser santo e chegar no céu. Você está sendo santo para cumprir um propósito eterno de Deus. Propósito este que foi a razão de Deus ter feito a terra, ter feito a humanidade, e da humanidade tirar uma igreja pura, santa, sem mácula, sem rugas. Uma igreja que não somente vai julgar o mundo e os demônios, mas diz a Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 2, verso 5, que ele já sujeitou o mundo que há de vir, a igreja. Mas Jesus mostra qual é o caminho de voltar ao primeiro amor. Lá quando você tinha o primeiro amor, você fazia as obras do primeiro amor. Mas agora que o primeiro amor esfria, o que nós temos? Nós temos que fazer as obras que nós fazíamos, e as obras do primeiro amor vai reavivar o primeiro amor na nossa vida. Eu não tenho que ficar pensando assim: eu vou para o monte, eu vou para a oração quando vier o primeiro amor. Não, você já sabe o caminho. Vai para o monte, vai para a oração, vai para o jejum, e você volta de lá com o amor renovado. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. E Jesus olhava para aquela igreja que tinha sido uma grande igreja, poderosa igreja, igreja dos milagres, igreja da libertação, igreja de tanta coisa, mas aquilo tinha desaparecido. Os crentes vinham na igreja, vinham e só voltar para casa, não queriam saber de evangelizar, não queriam mais saber de abrir igrejas em outras cidades, não queriam mais saber de obra missionária. Eles queriam ser fiel, queriam ser trabalhador, e estavam lá colocando à prova os falsos apóstolos, eram perseverantes, mas aquele gozo, aquele ímpeto, aquela coisa que eles faziam antes já não faziam mais. Escute, todos aqueles que não fazem mais o que faziam antes, é porque o primeiro amor esfriou. Eu voltei a fazer a obra do primeiro amor. Eu não fiquei dizendo: Jesus, me renova o primeiro amor. Não, eu vou fazer a obra. Volta à primeira obra, aleluia. O que você fazia no primeiro amor, vai lá e faz a obra, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem sentir o coração pulsar, mesmo sem sentir aquele ímpeto. Eu vou fazer porque eu tenho que voltar à primeira obra. Eu vou fazer porque eu não sou louco, eu vou fazer porque eu não sou bobo, eu vou fazer porque Deus quer, eu vou fazer porque eu não posso morrer morno, não. Quando eu morrer, ou quando Jesus arrebatar a igreja, eu tenho que estar fervendo, eu tenho que estar com a tocha acesa, eu tenho que estar com meu coração fervendo. Aleluia. Crente morno é vomitado, crente quente vai subir na vinda de Jesus. Este homem é digno de morte, Natã. A Bíblia não fala, mas eu penso assim que Natã ficou olhando para Davi. Olhou Davi, Davi era rei. Natã disse para Davi: este homem é teu, Davi. Tu mataste Urias, pegaste a sua esposa por tua mulher. Qual seria o procedimento correto de Davi? Eu deveria dizer: Natã, eu estou aqui para morrer. Porque se ele emitiu um juízo que a pessoa que cometeu tal fato deveria ser morto, então ele deveria morrer também.
Mas o ser humano é assim, irmãos. Um julgamento para os outros, para nós não. Para nós tudo é tranquilo, tudo bem. Mas o outro deve morrer. O outro deve ser castigado. O outro deve sofrer. Mas eu sei que do mesmo jeito que Adão deveria cultivar o jardim para manter a produção das frutas que ele necessitava para viver, Adão deveria viver do jardim, tão fisicamente quanto espiritualmente. Nós precisamos da palavra, da Bíblia, para viver espiritualmente, mas também fisicamente. Deus colocou todas as necessidades físicas e todas as necessidades espirituais na sua palavra, e nós temos a palavra de Deus para cultivar e guardar. É por isso que a palavra deve ser cultivada da cabeça para o coração. Quando você vai começar a estudar, a pegar a palavra nesse sentido, você vai descobrir que não é uma coisa fácil. Você vai entender que é um verdadeiro trabalho para poder possuir a palavra da cura das enfermidades, a palavra da saúde. É possível, mas tem que trabalhar e não parar. Não parar até a chegada, até a bênção chegue. Você deixou a palavra descer, trabalhar para descer. E quando a palavra desce nesse nível, agora você tem que segurar. Você tem que guardar ali. E senão, você vai voltar a fazer o mesmo trabalho. O que é que fez esses 120 ficar aí? Foi a homotumadum, uma paixão coletiva, um sentimento coletivo que invadiu, que contagiou aqueles homens. E eles disseram: nós vamos ficar aqui, nós vamos obedecer o mestre, ainda que venham Herodes, ainda que venham os religiosos, ainda que venham os saduceus, ainda que venham os fariseus. Nós vamos ficar orando, 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 orando. E agora aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu fui estudar os avivamentos que aconteceram na história da igreja, e todos os avivamentos começaram quando um grupo de pessoas se apaixonou por orar. Levante as suas mãos aos céus e diga: a Deus, põe a paixão de oração na minha vida. Grite para Deus isso, diga. Se você quer ver o impossível de Deus acontecer na sua vida, diga: Deus, põe a paixão de orar na minha vida. Se nós queremos ver milagres, temos que abrir mão dos nossos conceitos e ficar com os conceitos da palavra e da revelação, os conceitos da fé. E foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Todos eles se apaixonaram pela oração. Uma paixão coletiva. Não precisavam estar dizendo pro outro: fica aqui, irmão. Se fosse, irmão, se não tivesse a homotumado, ia ser uma luta. Por quê? Começava um dia, 2 dias, o Pedro dizia assim: bah, meu irmão, eu tô que não aguento. O Pedro é meio hiperativo, né? Eu vejo que todo hiperativo tem muita dificuldade de ficar na oração. Só tá ali 2, 3 horas, não aguenta, mas tem que se levantar e ter uma volta, conversar com outro. Tinha que alguém dizer: Pedro, fica aqui. Não. Pedro estava apaixonado. Eu vou orar, eu vou receber algo. Enquanto Deus não fizer na minha vida, eu não saio daqui. Enquanto Deus não tocar, eu não saio daqui. Você está pecando e pensando: eu peco, mas depois eu me arrependo. E Deus é bom. E quando pede perdão já pensando: mas se apertar a tentação, eu peço perdão de novo. É por isso que pessoas levam uma vida desgraçada, literalmente desgraçada, sem graça, sem a graça de Deus. Porque você está tratando só o pecado. Você está olhando só a consequência do pecado. E você não está tratando o desejo. Você não se arrepende de desejar o mal. Você não reconhece que a natureza humana, você não reconhece o que Paulo reconheceu, dizendo assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que coisa gloriosa, nós, o ser humano, diferentemente de um lobo, que não tem como renegar a sua paixão, eu e você podemos renegar as paixões mundanas. A palavra está dizendo que aqui está a chave do novo nascimento. A chave do novo nascimento é quando você renega as paixões mundanas, mediante a graça de Deus. É a graça de Deus que pode te fazer renegar as paixões mundanas, e Deus vira a chave e você passa a desejar as coisas celestiais. Você deixa de desejar as coisas do mundo. Eu tenho que focar no negócio. A primeira coisa que eu tenho que ter na terra não é carro, não é mulher, não é filho, não é filha, não é casa, não é dinheiro. A primeira coisa que eu tenho que pensar é ter na terra. Isso sim, eu tenho que preocupar. Eu tenho que ter Deus na minha vida. Eu tenho que ter Deus, porque se eu tiver Deus, eu tenho esperança. Oh, glórias ao nome do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Essa é a primeira coisa que eu tenho que me preocupar. Eu tenho Deus ou não tenho? Eu não tenho que estar preocupando. O fulano recebeu oportunidade ou não? O fulano tem carga ou não? Fulano tem carro ou não? Fulano tem casa ou não? Irmão, carro, casa, tudo isso. Primeiro, fica aqui na terra. Segundo, isso depende dos outros. Agora, ter Deus depende só de você, só de mim. Ter comunhão com Deus, ninguém pode te impedir disto. Buscar a Deus, ninguém pode te impedir disto. Você e eu, nós temos que entender: a nossa porção é Deus da terra.